Então, bom dia a todos, oficialmente. Agradeço a presença de vocês. Hoje e durante todo o evento, hoje nós estamos encerrando o 20º Simpósio de Filosofia Moderna e Contemporânea da UniOeste. Nós estamos encerrando, portanto, o evento que marca 20 anos ininterruptos de um acontecimento, de um encontro. Qualquer encontro humano com bons espíritos, com boa força, que permaneça e que signifique, que se mostre uma marca de retorno ao ponto inicial do diálogo, merece ser comemorado, louvado, merece um sentimento de gratidão. Muitas pessoas ao longo desses 20 anos participaram, incontáveis pessoas, né? Não dá para a gente pensar em quanta gente participou, ajudou a que tudo isso acontecesse. E é muito, muito gratificante poder estar no ponto em que estranhamente a mágica dos números nos diz: preste atenção em quanto tempo faz que algo bom acontece e retorna. E em como é bom você poder participar disso. Um dos aprendizados, acho que fundamentais, e que retorna ano após ano, por incrível que pareça, é o da finitude, da pouquidão, do limite de cada um de nós. Ficou muito claro para mim ano passado, quando disseram que você vai coordenar um simpósio, que a missão estava muito acima das minhas capacidades, forças, habilidades, e que eu ia precisar de muita ajuda que eu às vezes não sei nem pedir, às vezes não, quase sempre não sei pedir. E isso só se intensificou ao longo do ano, quando foram surgindo os desafios. Durante esta semana, na quarta-feira, na quinta-feira, eu fui aprendendo isso e via que as pessoas estavam reaprendendo isso também comigo, que é impossível que aconteça algo assim, um encontro, sem que dois, e dois aqui significam muitos, nós queiram se dirigir um ao outro e manter-se um perto do outro. Esse esforço coletivo que aqui reúne todos os queridos estudantes e professores que vieram nos visitar de novo, aos funcionários da UniOeste, professores, meus colegas deste e de outros departamentos, e aos nossos estudantes que são a força viva que mantém esse simpósio acontecendo, todos eles estão juntos na força desse encontro, e eu agradeço a todos. Todos nós precisamos uns dos outros, mas é muito bom que a gente precise uns dos outros. Quero agradecer a todos. Se eu fosse nominar as pessoas, os mais importantes, que me ajudaram aqui, que no fundo eu estaria cometendo uma injustiça, porque não me é dado saber quem são todos e quem são os mais importantes, e nem é me ajudar. Esse é o aprendizado bacana, não é nem, não tenho para mim, é para nós mesmos, é algo conjunto. Fica aqui então uma expressão de gratidão de todos para todos. Tendo dito isso, eu quero só rapidamente louvar o evento, com algumas indicações breves. Nós tivemos este ano um ano de crise financeira mundial, no Brasil muito intensa. As verbas com que nos ajudam, as agências de fomento, nominadas aqui no cartaz atrás, em especial a CAPES e a Fundação Araucária, elas foram reduzidas para essas agências e, portanto, para nós. Nós fizemos o simpósio deste ano, vocês viram com que qualidade, com que convidados, com que participação, com verbas que não chegaram à metade de há 2 anos atrás. Imagine o preço do dólar 2 anos atrás, para nós comprarmos passagens. E a coisa aconteceu. E aconteceu com números assim: nós tivemos quase 150 trabalhos inscritos, nós tivemos 295 participantes inscritos. Que evento tem tanta gente? Sem nem cobrar nada. Nós tivemos, aqui eu fiz uma listinha de onde vieram, de que instituições vieram alguns dos nossos participantes. Olha só: FAED, FAG, FASUL, Faculdade, Univel, Instituto Federal mais de um, PUC daqui e da PUC de Curitiba, Unifesp, Unifra,
PUC de São Paulo, UEL, UEM, UFPR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rural do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, Federal de São Carlos, Federal de Santa Maria, UNB, temos um visitante da UNB, Unemate, Unespar, Unicentro, Unijuí, Unila e os nossos da Unioeste. São muitas instituições que têm vindo de uma outra. É impressionante. Este é um dia. É o nosso dia mais fraco, porque as pessoas já estão exaustas. Alguns já tiveram que voltar para as suas cidades. E mesmo assim nós estamos com uma porção de público significativa muito boa. Olha, eu acho que pela qualidade das conversas, dos diálogos, dos convidados, pela alegria que no meio do cansaço das quesilhas foi vista aqui entre nós, acho que nós todos estamos de novo de parabéns e eu fico muito feliz. Tá? Isso é então a minha fala de agradecimento e de louvor a esse encontro nosso. Tá? Sintam-se vocês todos, cada um de vocês, assim, eu vou ficar pensando em cada um de vocês com gratidão. Eu vou lembrar assim, a Ana, a Graceli, a Maiara, a Cristiane, eu estou citando alunos, e não pararia, né? Neumar, teve gente que, desculpem a confissão, mas teve estudante que dirigiu daqui até Concórdia, em Santa Catarina, para levar um conferencista, precisava chegar lá para tomar um procedimento médico. São 7 horas de carro. Pegou um carro de um dos nossos professores e foi até lá, de boa vontade. Fez isso, voltou no outro dia e perdeu parte do evento. Enfim, é isso. Então, muito obrigado. E agora, para coroar esse encerramento, eu tenho a honra e a alegria. Essas palavras são protocolares, mas elas são muito sinceras nesse caso, as duas, de apresentar o professor Dr. Mário Caymmi, que eu vou ler aqui uma rápida sinopse, um resumo biográfico profissional do professor Caymmi. Vamos lá, vamos à leitura. O professor Caymmi é professor da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, reconhecido pela Sociedade Kant Internacional como, cito, um dos mais profundos e renomados pesquisadores atuais da filosofia de Kant, em citação. Tendo recebido em 2010 o Prêmio Kant Internacional, homenagem que ocorre a cada 5 anos, e já destacou a importância de obras de filósofos que se dedicam ao estudo da filosofia kantiana, como Dieter Hentwich e Henry Allison. A trajetória internacional do professor começou a constituir-se com seu doutoramento na Universidade de Mainz, em 1982, e adquiriu força, vigor, através de cursos ministrados como professor convidado em diversas universidades, entre elas Paris 1, Eichstätt, na Alemanha, o Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, no Brasil, muitas no Brasil, na verdade, não estão listadas pouquíssimas no Brasil. Ele era professor pesquisador do CONICET, Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas da Argentina. Eu acredito que seja o principal órgão do seu país de apoio e gestão de ciência. Isso desde 1983. O Sr. Caymmi publicou, se eu fosse citar as publicações do Sr. Caymmi, não tinha conferência. Então ele publicou muitos artigos e livros importantíssimos sobre a filosofia kantiana e além dela. Eu posso dizer que ele é, por exemplo, um tradutor convidado para a língua espanhola pela Fundação de Cultura Econômica, Fundo de Cultura Econômica, da Crítica da Razão Pura. E paro por aqui. Isso, biograficamente, para fazer assim, só uma sinalização da relevância da presença, que não é a primeira vez, do professor Caymmi entre nós. Além disso, é um amigo querido, uma pessoa que nos brinda generosamente com a sua presença, de novo, e que eu tenho a alegria de apresentar a vocês, e para a qual eu tenho a alegria de passar a palavra, e a honra de que ele encerre este simpósio de filosofia, este 20º simpósio. Obrigado. E só uma menção, a professora Célia Pivenha, nossa coordenadora do colegiado, está oculta de vocês, me ajudando aqui com o texto, e a ela fica um agradecimento especial pela ajuda fundamental. Merecia estar aqui no meu lugar, sem dúvida nenhuma.
Professor. Eu quero começar agradecendo muito a organização perfeita do congresso, do simpósio, que fez para nós todos a vida não apenas boa, mas especialmente agradável. Queria agradecer a hospitalidade que estamos percebendo os convidados em toda parte da universidade, mas também da cidade. Queria agradecer também a sua presença aqui, apesar da festa da noite. São sobreviventes. Sim. Mas não apenas queria agradecer isso e muitas outras coisas que seria não largo de dizer, mas também queria pedir perdão. Queria pedir perdão ao Camões, em primeiro lugar, ao Machado de Assis, ao Padre Vieira, porque vou falar em português, e eles fizeram o português de verdade, e eu vou fazer um português um pouco. É por isso que eu pedi gentilmente à professora que fizesse a projeção para, se houvesse erros na minha tradução, podia pelo menos ser menos dificultosos. O trabalho é pensar por si mesmo. Muitas vezes, quando se tenta definir o que a filosofia é mencionada como uma das suas principais características, o pensar por si mesmo. Descobrimos que, por exemplo, na antropologia, Kant estabelece o pense por si mesmo como o primeiro dos mandamentos imutáveis para pensadores. Este mandamento de pensar por si mesmo, sem depender da opinião dos outros, assim também como o seu contrário, o mandamento de observar no pensamento princípios que vêm de outras fontes, que são alheias, tem uma história bastante longa. No ano 325, o Concílio de Niceia estabeleceu a sua pretensão de infalibilidade em matéria de doutrina religiosa. Isso significava que nenhum indivíduo poderia questionar ou discutir as conclusões alcançadas por esse concílio. Os papas também foram considerados infalíveis quando falavam ex cathedra apostolorum, desde a cadeira dos apóstolos, para se referirem a questões de doutrina religiosa. E sabe-se que muitas dessas questões de doutrina religiosa abrangem temas da metafísica que são também objeto do pensamento filosófico. A partir daqui, podemos inferir que o homem, que o pensar por si mesmo, não com base nas doutrinas estabelecidas pela autoridade eclesiástica, nas questões também de religião e da metafísica, seria imprudente para as pessoas e não seria recomendável para os crentes. 1194 anos mais tarde, em 1519, Lutero, numa disputa com o teólogo Johann Eck, conhecida como a Disputação de Leipzig, se atreve a dizer que mesmo os concílios podem errar. Talvez esta afirmação de Lutero é uma boa expressão de sua tese geral de que o cristão tem uma relação direta com Deus e não necessita da mediação de um padre nesse relacionamento. Daí sigue-se o chamado princípio de sola scriptura, que diz que a compreensão das escrituras é um assunto pessoal. Isso leva a favorecer o livre exame da Bíblia, ou seja, leva à recomendação de interpretar cada um, segundo o seu próprio conhecimento, a palavra de Deus expressada na Bíblia, rejeitando qualquer mediação que visa impor uma pré-interpretação. É provável, embora que eu não possa provar além de qualquer dúvida, que as origens da exigência de pensar o homem por si mesmo em questões de filosofia estejam aqui, pelo menos em parte, representadas. Eu não sei se terão sido os filósofos da modernidade os primeiros em reivindicar que a filosofia tenha como característica essencial o pensar por si mesmos. Mas, certamente, essa característica observa-se na filosofia deles de uma forma muito acentuada.
Descartes, no início da primeira meditação, propõe isso como uma tarefa quando ele diz que uma vez na vida é preciso demolir tudo o que foi considerado ser verdade para começar de novo a partir das próprias bases, mas baseando-se na evidência absoluta e não em qualquer crença subjetiva ou qualquer princípio que tenha sido aceitado como verdadeiro sem exame prévio. Descartes interpreta o princípio da evidência incondicionada como uma espécie de ferramenta que serve para que cada um possa pensar por si mesmo. Isto é o primeiro preceito da razão geométrica. É descrito no discurso do método. Acho que isso é o mais importante livro da filosofia cartesiana, é o princípio mais importante da filosofia cartesiana. Com a consagração da razão geométrica, Descartes abre um caminho que é andado por grande parte da filosofia dos séculos XVII e XVIII. Spinoza o segue. Sua ética está escrita, como ele mesmo diz, segundo a maneira geométrica, o que significa que tem seguido o método matemático que lhe permitiu tornar-se independente de qualquer pressuposição ideológica ou religiosa. Leibniz segue o mesmo caminho. Ele diz que se foram implementados o princípio cartesiano de provas e a definição de ideias claras e distintas, a tarefa de pensar poderia ser reduzida a um cálculo matemático, lógico. O método cartesiano, juntamente com os seus desenvolvimentos posteriores, parecia fornecer o instrumento perfeito para pensar sem suposição, sem suposição. Para isso, era suficiente aplicar a razão matemática convenientemente ampliada e aperfeiçoada. Não era necessário admitir qualquer princípio estrangeiro ao pensar. Kant descobre a fraqueza do método matemático em filosofia em 1763, quando se estuda as propriedades do método filosófico, conhecimento por conceitos, que distinguem-no do método matemático, conhecimento por meio da construção de conceitos na intuição. O pensamento sobre o método leva ao Kant, por volta de 1769, a descobrir contra Leibniz o valor da sensibilidade como faculdade de conhecimento. O princípio que afirma que o método geométrico é suficiente para pensar sem pressupostos revela-se como sendo ele mesmo um pressuposto. Mas com a crítica kantiana não é perdido esse projeto que temos visto que foi formulado por Lutero. Quero dizer, ficou quebrada a ferramenta cartesiana, mas ainda tem validade a proposta de pensar por si mesmo. Nada está acima da razão crítica. Assim como antes, nada ficou acima da razão geométrica que decidia sobre a validade de qualquer declaração. Kant expressou isso quando escreve: a nossa época é propriamente a idade da crítica, a qual tudo deve se submeter. A religião, por sua santidade, e a legislação, por sua majestade, pretendem normalmente escapar dela. Mas então, eles levantam uma suspeita razoável contra elas e não podem pretender sincero respeito, que a razão só otorga a quem tem sido capaz de se sair bem no seu exame livre e público. Novamente, tudo deve ser questionado e sujeito a críticas, como no programa cartesiano, só que com outros instrumentos. Para expor o seu programa de pensamento independente, Kant começa definindo o último, este pensamento independente. Fala pela primeira vez em uma maneira negativa, ou seja, define-o por oposição ao que seria o contrário do pensamento autônomo, por oposição à incapacidade de pensar por si mesmo. Incapacidade, citação, incapacidade entende-se a incapacidade legal, jurídica, é a impossibilidade de utilizar seu próprio entendimento sem a orientação de outra pessoa. Hasta aqui é Kant. Mas ele também fornece uma caracterização positiva do pensamento autárquico. Ele diz: pensar por si mesmo significa procurar em si mesmo
isto é, na sua própria razão, o critério final da verdade e a máxima de sempre pensar por si mesmo é o iluminismo ou a ilustração. Também de citação de Kant. Como um método para alcançar essa independência de pensamento, Kant propõe uma regra que mantém uma semelhança curiosa com o imperativo categórico, mas aqui não estamos no âmbito da razão prática, mas da razão teórica. Mas, igual, tem uma certa semelhança curiosa com o imperativo categórico. Poderia ser formulada assim, mas isto não é Kant, só pensa de modo que a regra do teu pensamento possa ser uma lei universal da razão. Isto não é citação, é uma paráfrase da proposição de Kant. Porque o texto diz, o texto de Kant diz, fazer uso da própria razão não significa outra coisa que perguntar em tudo o que tem que ser admitido se é viável converter o fundamento pelo qual é admitido ou a regra que sigue-se da admissão em um princípio universal do uso da própria razão. Está em Kant. A universalidade racional é o princípio que torna legítimo o pensamento autônomo. Ou seja, a razão universal é o supremo tribunal, é o único juiz do pensamento. O pensamento não está sujeito a outros princípios que o limitam. Este princípio de liberdade de pensamento assume na filosofia de Kant aspectos que não foram considerados quando falamos de seus antecessores. A liberdade de pensamento é definida neste contexto kantiano através de três características principais. Primeiro, é liberdade respeito de qualquer coerção civil. Essa coerção é direcionada principalmente para expressões orais e escritas do pensamento, em que o Estado pode exercer qualquer censura. É verdade que a autoridade civil pode controlar a expressão oral ou escrita do pensamento e que não pode controlar imediatamente o próprio pensamento. Mas a censura da expressão pública do pensamento inevitavelmente também afeta o exercício do pensamento privado. Ele não pode ser exercido sem comunicação. Consequentemente, a autoridade pública, explicitação de Kant, a autoridade pública que tira a liberdade das pessoas de se comunicar publicamente os seus pensamentos, ela também remove a liberdade de pensar. Este é o Kant. O que se opõe como um obstáculo ao pensamento independente, segundo esta primeira concepção dele, é a coerção civil externa. Em segundo lugar, a liberdade de pensamento significa que as pessoas que pensam livremente não estão sujeitas à coerção em assuntos de consciência e de religião. A liberdade de pensamento consiste em que até mesmo os dogmas religiosos possam ser submetidos na privacidade da consciência ao exame que deles faz a razão. O que se opõe como um obstáculo a este segundo aspecto do pensamento independente não é tanto a coerção externa como a sujeição interna dentro da consciência a princípios que pretendem ter uma validade incondicionada, independente de argumentos racionais ou até mesmo contra esses argumentos. O agente deste segundo tipo de coerção não é o Estado, mas a pessoa bem intencionada que pretende exercer a direção de consciência dos outros adultos. Estas duas primeiras características do pensamento autônomo se apresentam indissoluvelmente ligadas uma à outra no momento histórico em que Kant escreve. A censura da expressão pública do pensamento afeta, como vimos também, o exercício dele no setor privado. E, entretanto, o governo absolutista percebia a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento no seu aspecto privado, como uma possível ameaça à ordem pública. Para que o pensamento autônomo seja possível, diz Kant, não apenas o aspecto público do pensamento, sua expressão em discursos orais ou em escritos dirigidos ao público geral, mas também o seu aspecto íntimo e privado deve estar livre de coerção externa e interna. Em terceiro lugar, a liberdade de pensamento é, de acordo com Kant, não aceitar uma outra lei para a razão que aquela que a razão se dá a si mesma.
Esta terceira característica abrange as duas anteriores. Nela encontra sua formulação exata aquela atitude crítica que já tínhamos conhecido na primeira regra do método cartesiano, que também indicou que só devemos aceitar como verdadeiro aquilo que sabemos com evidência que é verdadeiro. Nesta terceira característica do pensamento autônomo, podem-se distinguir dois subtemas que devem ser tratados separadamente. Esses dois subtemas são, primeiro, a necessidade de distinguir o apelo à razão crítica de um apelo à razão dogmática pré-crítica, aquela que foi objeto de crítica de Kant. Em segundo lugar, devemos salientar, na fórmula da terceira característica do pensamento independente, a necessidade de sujeição à lei da razão. É precisamente essa necessidade o que faz que o pensamento independente seja distinto da anomia. Estes dois aspectos ou subtópicos que nós encontramos na terceira indicação que Kant faz no que diz respeito ao pensamento independente, mostram o desenvolvimento que Kant faz da questão socrática do reconhecimento da própria ignorância. A sede de conhecimento que move a Sócrates tem como condições necessárias da sua possibilidade o reconhecimento da própria ignorância e a vontade de aprender. A opinião, o que para Platão era aquela doxa, tenta voltar a impor seu domínio no momento do iluminismo, tornando-se irracionalismo. De isso é, nos tempos de Kant, um exemplo Jacobi, a quem estão dirigidas algumas das críticas de Kant no texto que significa se orientar no pensamento. Mas Kant também critica a Mendelssohn. Mendelssohn era um racionalista dogmático, pré-crítico. Na sua crítica a Mendelssohn, Kant assinala um novo obstáculo para o conhecimento, que é a arrogância da razão. Essa arrogância impede ao sujeito reconhecer a própria ignorância e isso se torna também um obstáculo para a busca da verdade. Agora gostaria de expor essas duas subquestões separadamente. Primeiro vamos olhar para a relação da recomendação kantiana de obedecer à lei da razão com o racionalismo dogmático clássico, que para efeitos de nossa discussão pode ser considerado como sendo representado por Spinoza e por Mendelssohn. Aquela indicação de Kant de não admitir nenhuma outra lei para a razão que aquela lei que ela dá a si mesma, não deveria ser entendida como se ele quisesse incentivar o retorno ao racionalismo dogmático. Considerando as circunstâncias de composição do escrito que significa orientar-se no pensamento, adverte-se que Kant está em uma posição independente que não pode ser identificada nem com o irracionalismo de Jacobi, nem com o racionalismo dogmático de Mendelssohn ou de Spinoza. A indicação de Kant de aderir estritamente à razão deve ser entendida como um apelo à razão crítica, à razão consciente dos seus limites, e não como um apelo à razão dogmática pré-crítica. A razão dogmática, que não é ciente dos seus limites, pode ser descrita como uma razão arrogante. Nessa arrogância da razão, podemos reconhecer duas dimensões, ambas designadas por Kant. É geralmente reconhecida como uma tarefa da filosofia kantiana a crítica da razão dogmática, que é a razão própria das metafísicas racionalistas que precederam a filosofia do Kant. Mas há também na crítica kantiana um aspecto menos notável, a crítica daquela razão que é própria das ciências naturais, as quais pretendem abranger tudo o universo do conhecimento sem reconhecerem os próprios limites. Essa pretensão, que também é uma certa arrogância, é expressa quando o cientista tem objeto da sua ciência como se fosse tudo o que existe, sem reconhecer que as ciências naturais têm o seu domínio limitado na ilha da verdade, rodeada, como diz Kant, pelo infinito mar do suprassensível. Nesse sentido, Heidegger, o filósofo, diz que a ciência não pensa.
O segundo subtema, que também diz respeito à lei da razão, mas destaca outro aspecto da questão, é este da relação com o irracionalismo. Este aspecto pode ser visto tanto na esfera pública como na privada, mas nós vamos estudá-lo agora só no que diz respeito a esta última, ou seja, no que diz respeito à esfera privada, pessoal ou subjetiva. Embora só esteja sujeito ao princípio de contradição, o pensamento privado é exposto também a um perigo que pode invalidá-lo. Ele está exposto a ser apenas uma expressão da subjetividade de quem pensa, sem atingir qualquer valor de verdade. O pensamento na esfera privada não só não está sujeito a qualquer coerção externa, mas não deve ser sujeito ao despotismo da subjetividade do pensador. Na complexa elaboração que Kant faz do conceito do pensamento filosófico, vemos que não é fácil de conseguir tal pensamento filosófico. Não é fácil ter um pensamento independente. Quando tentamos obtê-lo, nós ficamos expostos aos ardis da ingenuidade. Ela, a ingenuidade, tenta convencer-nos de simplesmente abandonarmos a inspiração e as convicções mais enraizadas que levamos dentro de nós. Em sua discussão com Jacobi, Kant acaba demonstrando que este abandono à inspiração, o desejo de se expressar, leva exatamente para o oposto da liberdade de pensamento. Ao abandonar a lei da razão, não entramos imediatamente na liberdade selvagem da anômia, mas só substituímos aquela lei da razão, bem fundamentada, livremente autoimposta, a lei da autonomia, pela heteronomia de outras leis mais escuras e igualmente inevitáveis, que são as leis da caprichosa subjetividade. A subjetividade não é responsável por si mesma e, por isso, ao aceitar a lei da subjetividade, entramos na heteronomia. Heteronomia quer dizer a lei alheia, a lei de outra origem, que não somos nós mesmos. A personagem de Jacobi, no livro que significa Orientação do Pensamento, é a representação de alguém que procura impor a sua convicção subjetiva, pois supõe, ou melhor, ele sente que ela é baseada em uma intuição ou inspiração que não admite dúvida, e quem faz isso, diz Kant, realmente renuncia à possibilidade de alcançar a verdade por meio do pensamento autônomo. Cito Kant: se a razão não se submete à lei que ela mesma impõe a si mesma, ela é obrigada a submeter-se à lei que outro dá a ela. Aí é Kant. O pensador que adota como regra de seu próprio pensamento a caprichosa inspiração e convicção subjetiva, substitui a verdade objetiva, o mundo comum a todos, esse mundo dos despertos que dizia Heráclito, substitui por uma convicção individual e subjetiva. Estamos bem com o tempo? Em última análise, ele deixa de ser conduzido pela razão e começa a ser conduzido por um sentimento de segurança. Quem escolhe ficar contente com a certeza interior subjetiva, quem, como Jacobi, no escrito de Kant, abandona a razão e dá o seu consentimento sem reservas à fé, só porque ele sente a fé com particular intensidade, esse tal coloca o seu pensamento sob o domínio das leis naturais psicológicas que governam o sentimento e a emoção, em vez de colocar-se a si mesmo como autor do seu pensamento e responsável dele. Quem isso faz nunca pode ter certeza de que a sua iluminação interior é produzida por Deus ou pela verdade e não é produzida pelo gênio maligno cartesiano que engana ele. Na melhor das hipóteses, o pensamento torna-se então um jogo e, no pior dos casos, ele torna-se heteronomia, ou seja, uma renúncia à autonomia da razão para adoptar, em vez disso, preconceitos, tanto os preconceitos impostos
a partir do exterior, como os preconceitos originados dentro de si mesmo, preconceitos que então funcionam como princípios do pensamento. O uso anômico da razão não equivale a pensar por nós mesmos. Equivale a sermos prisioneiros de subentendidos dos que não temos consciência. Esses subentendidos, é boa a palavra subentendidos, esses subentendidos impõem despoticamente sua lei ao nosso pensamento. O capricho subjetivo não é livre, mas é joguete ou brinquedo de muitos fatores circunstanciais. O pensar por si mesmo, sem se submeter à sujeição externa, não constitui um pensamento individual e caprichoso. A escolha de seguir a convicção pessoal, quando essa convicção é apenas sentida e não racionalmente fundada, termina então precisamente no oposto do pensar por si mesmo. É uma escolha da comodidade. Quem adota escapa ao trabalho duro pelo qual se consegue a autonomia de pensamento. Kant descreve este trabalho como uma crítica racional. Só essa forma crítica de pensar permite a comunicação, permite superar a subjetividade e chegar ao mundo comum. O conceito de pensamento independente tem uma dimensão intersubjetiva, mesmo que seja um pensamento particular ou privado. Kant diz que o pensamento não é possível sem uma expressão correspondente. Filomenko observa que a liberdade de pensamento, quando se usa a linguagem da razão, leva à comunicação, ao respeito do outro e ao reconhecimento da dignidade dos outros. A discussão pública, a discussão com o outro, corrige desvios subjetivistas e traz o pensar de volta à universalidade que é a racionalidade. Portanto, Filomenko diz que a liberdade de pensamento é uma liberdade que inclui o pluralismo. Ela é o oposto do solipsismo de Babel, da Torre de Babel, em que cada um fala a sua língua particular sem levar conta dos ouvintes. A racionalidade torna possível a comunicação. Os pensamentos mais pessoais, íntimos e privados tornam-se assim, paradoxalmente, os mais universais e compartilhados. O sujeito pensante é identificado completamente com o sujeito racional universal. E, no entanto, ainda é possível manter um sujeito singular individual. O sujeito individual é o responsável do seu pensamento e tem o dever de pensar de maneira acorde com a razão. O trabalho de pensar por si significa submeter à crítica racional as convicções subjetivas, mas também pode ser descrito como um reconhecimento da própria ignorância e como o reconhecimento das limitações da nossa razão. A ignorância e as limitações da razão são evidentes e universais em questões de metafísica, mas elas estão presentes também como limitações pessoais em todas as outras questões às quais se dirige o pensamento. O modo mais completo de expressão do pensamento privado consiste em apresentá-lo para discussão pública. Somente quando o pensamento privado é submetido à discussão pública, deixa de ser simples expressão de convicções subjetivas. Ele atinge, pelo menos na intenção, universalidade. Com isso se torna um pensamento genuinamente filosófico. O exercício público da razão, sua expressão em escritos que possam se submeter à discussão, especialmente à discussão acadêmica, é uma condição do pensamento independente. Só graças a esta discussão pública podem se tornar manifestos alguns preconceitos ou contradições que, caso contrário, poderiam ficar escondidos e continuar governando o pensamento que então se acreditaria erroneamente de autor. Duas figuras se tornam importantes neste contexto, a do egoísta lógico e a figura do modelo de gesso. Ou seja, o repetidor mecânico que é apenas uma cópia do seu modelo. O egoísta lógico é uma expressão de Kant que observa nos nossos tempos solipsista, aquele que dispensa de
comunicação e pensa que o seu pensamento já é suficiente para ele e explica suficientemente o mundo. Então, o egoísta lógico não leva conta dos pensamentos dos outros e faz como se unicamente existisse o seu próprio universo lógico. Ele só emprega o pensamento para expressar sua individualidade. O segundo, no entanto, estuda seriamente os textos dos outros pensadores e usa sua mente só para repeti-los. Aqui podemos até incluir o acadêmico cujo negócio só consiste em discutir a literatura secundária, perdendo de vista a finalidade filosófica que dá sentido a essa discussão. Estas duas figuras são exemplos das duas causas que levam as pessoas a não fazer uso do entendimento próprio, a preguiça e o medo. No texto de que significa orientar-se no pensamento, estas duas figuras, a do egoísta solipsista e a do repetidor, são representadas por Jacobi, que mantém a validade de uma fé intuitiva superior a toda dúvida, e Winckelmann, que resolve a questão metafísica da existência de Deus apelando para a revelação bíblica. Vimos aqui um pouco do que Kant e outros pensadores da modernidade querem dizer com a expressão do pensamento autônomo. A própria natureza do assunto nos faz perguntar o que isso significa para nós no nosso tempo. Como é que vamos evitar o perigo de iludir-nos de que nós possuímos o pensamento independente, quando na verdade somos dominados por preconceitos, por crenças adquiridas inconscientemente, por convicções que foram nós inculcadas e que nós ingenuamente temos por princípios próprios e por axiomas que não requerem justificação. O pensamento autônomo ou autárquico é algo que as pessoas não têm desde o início. É sim algo a ser alcançado e precisa muito trabalho para alcançá-lo, se já isso é possível alguma vez. Heidegger diz que o pensamento autônomo requer uma aprendizagem difícil. Vou citar Heidegger: nós temos que aprender a pensar, porque a capacidade de pensar ainda não garante que temos o poder de pensar. Até aí, Heidegger. Descartes disse também, nascemos crianças. Então, como crianças, recebemos muitíssimas indicações, preconceitos, e logo depois o trabalho consiste em desfazer esses preconceitos. Nós temos que aprender então a pensar, porque a capacidade de pensar ainda não garante que temos o poder de pensar. Eu não sei como podemos fazer para pensar por nós mesmos. Descartes e Kant nos ensinaram que a espontaneidade ingênua somente leva em filosofia a expor os preconceitos e os subentendidos que todos nós carregamos conosco. O primeiro desses filósofos propôs a razão matemática ou geométrica como um método para livrar-nos das armadilhas do gênio maligno e alcançar a objetividade. O segundo duvidou até mesmo da própria razão matemática e propôs a razão crítica, consciente de suas limitações, como a ferramenta ideal para o mesmo fim. No nosso tempo, o ceticismo, a psicanálise e algumas outras descobertas da ciência parecem duvidar da capacidade da razão para servir como um instrumento confiável para denunciar e dissipar preconceitos. Além disso, a razão científica aplicada ao estudo de objetos naturais corre o risco de esquecer seus limites, impondo uma dominação absoluta sobre o pensamento. Tudo isso inspira desconfiança no que diz respeito à solução kantiana baseada na suprema jurisdição do Tribunal da Razão. Atrevo-me a sugerir que essa desconfiança não é justificada. Tudo o que ela diz já ouviu Kant no seu tempo. Assim como aqueles pensadores do passado, nós também não estamos livres de convicções decorrentes de nossa situação cultural, do momento histórico em que exercemos o pensamento, da nossa situação social, mesmo da língua que falamos. A razão universal é ao mesmo tempo humana e, como diz uma comentadora, em cada pessoa a razão está deformada pela parcialidade do ponto de vista individual. Isto é uma citação.
Isto nos leva a que o nosso juízo esteja influído pelas paixões e pelo partido adotado de antemão. É necessário um imenso trabalho crítico para se livrar dessa rede que aprisiona o nosso pensamento. Na verdade, eu duvido que seja possível escapar totalmente dela. Mas não encontramos aqui apenas uma dificuldade circunstancial, mas uma dificuldade inevitável e de princípio. Pode ser impossível de resolver. O pensamento independente deve ser capaz de seguir caminhos que não haviam sido achados nem percorridos. Esse pode ser o significado da observação de Kant, que não se pode aprender filosofia, mas só se pode aprender a filosofar. Nesse sentido, o pensamento autônomo tem certa afinidade com o gênio, tal como Kant explica na crítica da faculdade de julgar, mas não vamos entrar agora nisso. No curso do nosso trabalho, temos feito várias referências ao texto de Heidegger, o que significa pensar. Talvez devêssemos adicionar ainda uma outra observação deste pensador na nossa investigação. É uma observação que Kant também faz, embora com palavras diferentes. Heidegger diz que o verdadeiro pensamento é pensar algo digno de pensamento, a verdade, o ser, a graça. E é por isso que ainda não chegamos a pensar verdadeiramente, diz Heidegger. De acordo com Kant, a tarefa mais própria do pensamento é a descoberta dos mistérios da metafísica, ou mais precisamente a que visa adquirir a sabedoria. Desta maneira, Kant propõe algo análogo ao que diz o pensador de Freiburg. Mas isto é, infelizmente, tudo o que posso dizer sobre esta questão. Obrigado.